Boa noite a todos. O tema dessa nossa conversa diz respeito aos contratos e à pandemia. Obviamente, a consequência da pandemia, que é justamente a quarentena que impede uma vasta gama de atividades, né? Exceção feita aquelas atividades consideradas essenciais. A dúvida, portanto, que surge, ou as dúvidas que surgem, são justamente essas. O que fazer com os contratos diante da impossibilidade do pagamento por excessiva onerosidade ou, eventualmente, a impossibilidade de se cumprir a obrigação? Seria o chamado incumprimento ou descumprimento involuntário da obrigação. Em razão do quê? Do caso fortuito. Então, seria caso fortuito ou seria caso de excessiva onerosidade? E como se fazer para reduzir um contrato de maneira justa, equânime, ou eventualmente se extinguir uma relação obrigacional com fundamento no caso fortuito ou força maior? Essas são as dúvidas que têm surgido com bastante velocidade, chegando até os nossos tribunais. Essas dúvidas a respeito da aplicação ou da excessiva onerosidade ou do caso fortuito ou força maior dizem respeito à aplicação efetivamente dos dispositivos que regulam esses temas. Se eventualmente a intenção for a de rever um contrato, pleitear uma ação revisional de um contrato que se tornou excessivamente oneroso em razão de uma imprevisão, estar-se-ia diante do disposto no artigo 317 do Código Civil. Se, por outro lado, diante da excessiva onerosidade se pretende a resolução do contrato, o dispositivo nas relações entre particulares é o 478 do mesmo Código. Se a relação é de consumo, o dispositivo adequado é o artigo 6º, número 5. Mas aí eu volto à indagação que tem surgido. É caso de excessiva onerosidade ou força maior, ou ainda caso fortuito? O que é importante nós imaginarmos na situação que estamos vivendo, dessa pandemia provocada pelo coronavírus, que leva à doença Covid-19, é justamente a questão que envolve, primeiro, a ideia de contrato. Né? Quando nós falamos em contrato, dois temas vêm à mente. Primeiro, a ideia de comutatividade. Então, quando se fala em comutatividade, estamos falando de uma relação em que prestação e contraprestação devem ser o quê? Equilibradas, proporcionais, razoáveis. Aquilo que uma pessoa contrata com a outra tem de existir o quê? Essa ideia que vem, que é uma ideia aristotélica de divisão da justiça, portanto, comutativa, que não se aplica apenas aos contratos. O segundo ponto que envolve um contrato, em especial nos contratos de trato sucessivo, né, aqueles contratos à prestação, é justamente o quê? A ideia de temporalidade. Então são dois os temas, comutatividade e temporalidade. A pandemia que estamos a viver, com a impossibilidade de atividades profissionais, atividades empresariais, exceção feita aquelas denominadas essenciais, causam o rompimento desse equilíbrio contratual. Não é? Em razão disso, a dúvida, a indagação que tem sido objeto de discussão até nos tribunais tem sido essa. Estar-se-ia diante de apenas e tão somente excessiva onerosidade, onde se poderia pleitear a resolução do contrato ou a revisão
de cláusula contratual, em especial aquela cláusula que envolve preço, ou seria o caso de extinção, não é, da obrigação, em razão do descumprimento, do incumprimento involuntário, em razão da pandemia, que seria considerada um caso fortuito ou força maior. Na realidade, depende do caso concreto. Vejamos a questão que envolve caso fortuito ou força maior. O nosso código anterior, o Código de 1916, não fazia um discrime, não fazia uma diferença entre caso fortuito e força maior. Embora parte da doutrina designasse o chamado caso fortuito, justamente naquelas hipóteses de manifestação humana que impossibilitava o cumprimento da obrigação, como greve, motim, etc. E força maior, chamado vis maior do direito romano, seria justamente aquela hipótese de fenômenos naturais, como terremoto, enchente, né? E no caso que estamos a tratar, né, que é o da pandemia, seria justamente a ideia de caso fortuito externo ou força maior, nessa modificação ou nessa criação do saudoso professor Agostinho Alvim, que fez a parte obrigacional do nosso Código Civil, que fez essa distinção entre fortuito interno e fortuito externo, em especial nas relações empresariais e de consumo. O que ele denomina, e os nossos tribunais têm seguido, têm perfilhado nessa direção, é justamente que o fortuito interno não gera a extinção da obrigação. O fortuito interno, segundo o professor Agostinho Alvim, seria aquela hipótese de uma empresa, por exemplo, que exerce uma atividade e esse fortuito deveria ser o quê? Interno, relacionado à sua própria atividade. Como, por exemplo, uma empresa que tem o dever de transportar uma mercadoria, mesmo que ocorra algum insucesso nesse trajeto, não há que se falar em fortuito externo, mas sim interno, em razão do vínculo que se estabelece entre a atividade e o contrato realizado, obviamente, com esse transportador e uma pessoa interessada. Esse, portanto, seria fortuito interno, que não daria aso, não daria margem, portanto, a possibilidade de se alegar a extinção da obrigação. E o fortuito externo seria a força maior. E aí englobaria qualquer outro tipo de situação que não fosse da própria atividade empresarial. E seria o caso de uma enchente, de um terremoto, ou mesmo numa situação que estamos vivendo nesta pandemia. Portanto, analisando um caso específico, não é? Como, por exemplo, a atividade de uma empresa que deve cumprir uma obrigação e essa obrigação se torna impossível, nós estamos diante o quê? De dois temas: inevitabilidade e necessariedade. Ou seja, essa empresa, por exemplo, que tem que entregar um equipamento relacionado como, por exemplo, um respirador, e não tem esse respirador no mercado. Existe um prazo que ela deveria cumprir e ela não tem como cumprir esse prazo. No contrato existem multas que não vão ser previstas diante o quê? Diante justamente desse fortuito externo, que é o coronavírus. Se não existe o produto em razão do Estado ter adquirido, por exemplo, todos esses respiradores ou, eventualmente, qualquer outro equipamento que não mais existe no mercado em razão da pandemia,
o caso é típico de fortuito externo ou força maior. Ou seja, a empresa pode simplesmente, se receber o dinheiro antecipadamente, devolver o dinheiro e não cumprir com a sua obrigação. Não pagará também multa ou qualquer outro tipo de sanção prevista no contrato. Diferentemente, seria a hipótese que envolve as relações de locação. Se nós verificarmos as relações locatícias, há pleitos também já no Poder Judiciário, aqui em São Paulo já há algumas decisões, em outros estados também, e o que é importante verificar é que se há ou não intenção de se persistir na relação ex-locato, na relação locatícia. Se uma empresa não pode exercer a sua atividade, mas pretende continuar a alocar um determinado bem imóvel, por exemplo, ele tem de pleitear uma redução do valor locatício. Até porque, na outra parte, existe o quê? Um locador que pode depender efetivamente daquela alocação, até mesmo para a sua sobrevivência. E mesmo que isso não ocorra, tem de existir o quê? Bom senso, senso jurídico e razoabilidade. Algumas decisões têm determinado uma redução de 50%, em outras 60%, 70%, tudo dependendo, portanto, do caso concreto. Se existe a possibilidade de se continuar a relação locatícia, seja empresarial, seja uma relação entre pessoa física na condição de locatário, o ideal é que as partes cheguem a um denominador comum, não é? E estabeleçam que redução é essa e por quanto tempo, não é? Fazendo uma previsão de 2 meses ou mês a mês, deveria ser analisado eventualmente o valor locatício, ou se especificar uma data, não é? Ou seja, 2 meses, 3 meses, para que incida essa redução no valor da locação. Por outro lado, se tanto uma empresa como uma pessoa jurídica não tem mais condições financeiras ou não tem mais interesse nessa relação locatícia, seria caso de fortuito externo, força maior? Sim, seria caso. Pode-se imaginar, pode-se pleitear, melhor dizendo, a resolução do contrato, não é? Diante desse incumprimento ou descumprimento involuntário do pagamento do aluguel? Sim. Qual seria, portanto, a consequência disso? O locatário deveria pagar o aluguel e devolver o imóvel, sem pagar, portanto, a multa contratual. Isso na hipótese de se alegar, obviamente, a pandemia como sendo um fortuito externo. Em outras relações contratuais, que não essas que eu acabei de mencionar, nós poderíamos imaginar o quê? Se pleitear a redução com fundamento na excessiva onerosidade. Se a relação for entre particulares, tem fundamento o artigo 317 do Código Civil, que prevê a ideia de imprevisão. E, na realidade, não só imprevisão e extraordinariedade da modificação. Não é? Que tipo de modificação é essa? A chamada modificação na base do negócio jurídico. Não é? Essa é uma teoria desenvolvida na Europa por vários doutrinadores, mas a mais adequada foi a de Paul Ortmann e depois desenvolvida também por Karl Larens, que é a base do negócio jurídico. Ou seja, se um fator externo altera a base do negócio jurídico, esse contrato pode ser revisto ou, eventualmente, passível de resolução. Obviamente tem que se comprovar, não é o caso, porque diante da pandemia que estamos vivendo, o fato é notório.
mas há outros requisitos a serem pleiteados para se rever um contrato ou para se pleitear a resolução de uma vença. O primeiro deles é que o contrato seja de execução continuada ou diferida. Né? O que seria essa execução continuada? Um contrato de prestações, né? Em prestações, ou de execução diferida, ou seja, quando se paga uma determinada quantia num tempo posteriormente, não é? À celebração do contrato. Pode ser 1 mês, 2 meses, 10 dias, enfim. O fator externo tende a modificar a base do negócio jurídico, ou seja, aquele momento em que as partes celebraram o contrato. Esse fator externo, obviamente nos dias de hoje, é a pandemia, que é um fato notório e, portanto, independe de prova. Portanto, esse é o primeiro requisito para a chamada teoria da imprevisão, hoje incerta, prevista, tanto no artigo 317, como eu disse anteriormente, como no 478 do Código Civil. O segundo pressuposto ou requisito é que essa alteração seja radical, né, em comparação com o momento da celebração do contrato. Que tipo de alteração seria isso? Uma alteração econômica, né, ou de qualquer outra natureza que importe na excessiva onerosidade. E aí vem o terceiro pressuposto, não é? Ou seja, um benefício exagerado por um dos contraentes, e uma excessiva onerosidade para o outro. Em relação a esse pressuposto, eu tenho defendido há muitos anos que não há necessidade de se comprovar o benefício exagerado para o outro contraente. Até porque, numa situação, por exemplo, como a que estamos vivendo, de pandemia, não há benefício para nenhuma das partes, melhor dizendo. Então, quer dizer, basta que se comprove a excessiva onerosidade. Se alguém não tem condições de exercer a sua atividade e deve pagar algo proveniente de um contrato, isso por si só já demonstra que ele não vai ter condições de cumprir aquilo que foi combinado. E, portanto, pleitear uma redução com fundamento no 317 seria a medida perfeitamente adequada. Um outro requisito é justamente que dá nome à teoria, não é? Ou seja, o fato tem de ser imprevisível e extraordinário. Não é? Quando nós falamos em teoria da imprevisão, nós estamos falando no resgate, não é, da cláusula rebus sic stantibus, não é? Ou seja, do fim para o começo, estando assim as coisas. Não é? Essa é uma glosa bem mais longa do que isso, atribuída a Nerácio, uma glosa, portanto, medieval, mas que nos mostra exatamente, estando assim as coisas, não é? No momento posterior à celebração do contrato, em razão de um fator externo, e o contrato deve ser de trato sucessivo, né? Na própria glosa em latim se fala contractus qui habent tractum successivum, né? Et dependentiam de futuro, ou seja, contratos de execução continuada e, obviamente, que dependem do futuro. E que tipo de contrato é esse? Deve ser um contrato comutativo, né? Ou seja, em que as partes sabem de antemão, ou sabiam já de antemão no momento em que firmaram a convenção, qual era o esforço e qual era o benefício, né, dos contratantes. E quando nós falamos em imprevisão e extraordinariedade, que o Código estabelece, que, aliás, esse dispositivo 478 é cópia do Código Civil italiano de 1942. Imprevisível é aquilo que as partes, obviamente, não previram, aí além do que é um fato extraordinário. O que seria a extraordinariedade? Seria justamente um fato anormal. E é justamente isso que nós
vivemos nos dias de hoje, não é? Além da imprevisibilidade e extraordinariedade, o que é importante ressaltar é que o artigo 479 do Código, para quem pleiteia a resolução do contrato com base no 478, pode-se evitar, não é, essa extinção do contrato pela resolução. Não é? Resolução que, na prática, não é, quem move uma ação nessa direção entra com uma ação de rescisão contratual, não é, que tecnicamente não é adequado. Se nós falarmos de rescisão, nós estamos falando de lesão e não de inadimplemento contratual, mas, de qualquer forma, isso já se tornou praxe, não é, no nosso meio jurídico. Quando nós falamos, portanto, na hipótese de resolução, 479 do Código permite o quê? A conservação do contrato desde que se chegue a um acordo que seja equitativo, né? Que torne o contrato, que perdeu aquela ideia primeira de comutatividade, né? E se torne, obviamente, novamente, um contrato mais equânime, mais justo em relação justamente desse fator externo. A teoria da imprevisão não foi absorvida nas relações de consumo. Existe a possibilidade de revisão do contrato com fundamento no artigo 6º, número 5 do Código de Defesa do Consumidor. E é importante ressaltar que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê duas hipóteses, não é? A excessiva onerosidade, não é? E aí, no caso, excessiva onerosidade para o consumidor, e também a desproporção, não é? Pode ser, inclusive, uma proporção em qualquer cláusula que tenha sido estabelecida ou no preço também, não é? Então, quer dizer, permite a revisão do contrato independentemente da prova do fato ou do acontecimento imprevisível e extraordinário. Discussão existe se o fornecedor poderia, eventualmente, pleitear, com fundamento no artigo 6º, número 5, a excessiva onerosidade e pleitear como consequência a possibilidade de redução do valor ou daquilo que ele deva efetivamente cumprir. O fundamento para isso, pelo menos a meu ver, vem previsto no 51, parágrafo 2º do CDC. Mas seria uma medida excepcional, né? A possibilidade do fornecedor não cumprir aquilo que estabeleceu com o consumidor, com fundamento no 51, parágrafo 2º, em que fala que qualquer, seja fornecedor, seja consumidor, em havendo uma desproporção naquilo que foi combinado, pode ser efetivamente revisto. Essa seria, portanto, a interpretação desse dispositivo do CDC. Então, vejam, em conclusão, a gente pode imaginar o seguinte: a situação que nós estamos vivendo pode tanto dar margem ao caso fortuito ou força maior, levando, portanto, ao inadimplemento involuntário da obrigação, que resultaria na extinção do contrato por resolução, sem que a parte, obviamente, que sofreu esse mal, não é? Como, por exemplo, a impossibilidade de exercer a sua atividade, possa deixar como consequência de pagar as multas, enfim, qualquer outro tipo de pena estipulada contratualmente. O 317 do Código Civil e o 478 impõem a prova
de que esse fato imprevisível e extraordinário alterou profundamente a base do negócio jurídico, né? E obviamente que isso causou excessiva onerosidade. Repito, isso é dispensável nas relações de consumo. Não há que se falar em imprevisão e fato extraordinário. Apenas recordando, se o contrato for aleatório, não há que se falar em revisão ou resolução com fundamento. Portanto, no caso fortuito ou força maior, ou ainda na excessiva onerosidade. Nas relações de consumo, os nossos tribunais já vêm decidindo há bastante tempo que incide, obviamente, o caso fortuito ou força maior. Na realidade, os autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor não previram essa hipótese, né? E, na realidade, a ideia era de que, mesmo havendo caso fortuito ou força maior, deveria o fornecedor cumprir com a sua obrigação. Isso, obviamente, em razão da nossa jurisprudência ter alterado, possibilita, portanto, esse argumento, obviamente, para o descumprimento da obrigação, mesmo em se tratando de uma relação de consumo. São essas, portanto, as observações a respeito desse tema tão palpitante que envolve os contratos, a pandemia e a quarentena. Obrigado.